Glória a Deus. Então nós queremos agora entrar na melhor parte, pois para mim a melhor parte é a parte da palavra, onde Deus ele vai falar ao nosso coração de uma maneira abundante, de uma maneira tremenda. Eu creio que nessa noite Deus tem algo muito especial para tratar comigo e com você. E eu quero convidar você, pega aí novamente a tua Bíblia, abra aí a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, que foi escrito por Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 19, nós vamos ler a partir do verso 1, que vai nos trazer a narrativa de um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu o publicano. E eu vou estar lendo e os irmãos estejam acompanhando a nossa leitura. Diz assim a palavra: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrara ele para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: Jesus veio para todos. Tema da nossa reflexão dessa noite: Jesus veio para todos, sem exceção. Não é possível dizer que Jesus ele veio para os judeus apenas, ou que Jesus veio para os gregos, ou que Jesus veio para A, ou que Jesus veio para B. Jesus ele veio se revelar à humanidade. Jesus veio trazer o evangelho da redenção, o evangelho das boas novas a toda criatura, toda, sem exceção. E quando nós olhamos para esse texto que fala de Zaqueu, publicano, Zaqueu que era um homem rico, como a própria palavra nós acabamos de ler aqui, ele era um homem rico, pois ele era cobrador de impostos. Mais do que isso, ele era o chefe dos cobradores, ele era o líder, ele era aquele que mandava. E na verdade esse homem era um homem muito mal visto dentro da sociedade em que ele vivia, pois esse homem era judeu, era israelita, e para o povo ele era um traidor. Porque como um homem, sendo israelita, poderia se associar ao governo romano e cobrar impostos do seu próprio povo e assim tendo enriquecido de maneira ilícita? Então esse homem, ele era mal visto. Esse homem não era um homem querido, esse homem era um homem desprezado pela sua nação, era um homem desprezado pelo seu povo, era um homem que na verdade nem ao templo ele ia mais, porque não era bem aceito mais. Aonde esse homem passava, ele era mal visto. Ninguém gostava de Zaqueu. Zaqueu era um homem que, mesmo sendo rico, mesmo sendo importante, mas era um homem que de alguma maneira ele vivia aquém da sociedade, ele vivia à margem da sua sociedade, ou seja, ele vivia à margem do seu povo, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. E esse homem vivia à margem da sua própria nação, da sua própria gente, por ter escolhido o caminho de servir ao governo romano e oprimir ao seu povo, de oprimir a Israel.
Então esse homem era um homem mal visto dentro da sua sociedade. Só que esse homem ouve falar de Jesus, esse homem ouve falar dos milagres de Jesus, esse homem ouve falar que Jesus é o Deus encarnado que está na terra, que veio para salvar e buscar a todos que se arrependam, a todos que larguem seus maus caminhos e queiram viver uma vida nova em Cristo Jesus. A narrativa que nós estamos contemplando aqui é uma narrativa muito rica, muito abençoada. Nós vemos um homem que não era querido pelo seu povo, mas esse homem tendo a atitude de querer ver quem é Jesus, tendo a atitude de querer buscar Jesus, e ele fica sabendo que Jesus está ali em Jericó, que Jesus vai passar naquele lugar, e ele toma a atitude de buscar a Jesus, de ir em direção a Jesus, de conhecer quem é o Messias, quem é Jesus. Será que realmente ele é o Messias? Será que ele realmente veio para trazer restauração, veio para curar Israel? E a Bíblia vai dizer que esse homem procura entre a multidão, porque aonde Jesus vai, a multidão, ela sempre está próxima de Jesus, porque onde Jesus passa, ele arrastava uma multidão junto com ele. Então esse homem, como a Bíblia nos relata, é um homem de pequena estatura, é um homem de baixo, e ele não consegue, devido à multidão que está em redor de Jesus, ele não consegue se aproximar de Jesus, ele não consegue ver o Mestre. Mas esse homem, ele tem uma atitude, ele não abre mão daquilo que ele foi buscar, ele não tem nada nesse momento vai fazer com que ele seja impedido de alcançar o objetivo que ele tinha traçado dentro dele. Qual era esse objetivo? O objetivo é: eu preciso ver Jesus, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso saber quem ele é, nem que seja de longe, nem que seja só para olhá-lo, nem que seja só para ver como ele é, mas o objetivo que ele coloca no seu coração nesse momento é ver o Mestre, saber quem ele é de alguma maneira. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele sobe numa figueira brava para conhecer quem é Jesus. E uma figueira brava era uma árvore, que ela tinha esse nome porque ela era repleta de espinhos, e naturalmente, ao subir nessa árvore para poder ver Jesus, é claro que Zaqueu deve ter se ferido, é claro que ele deve ter se machucado, pois os espinhos iriam feri-lo. Mas como nós dissemos no início, nada naquele momento para aquele homem iria impedi-lo de alcançar o objetivo que ele tinha traçado dentro do seu coração, que era conhecer Jesus. Então a Bíblia vai nos relatar que esse homem, ele sobe nessa figueira brava para ver quem é Jesus, e ele consegue ver quem é Jesus. Algo que esse homem talvez não pudesse imaginar era que Jesus olharia para ele, era que Jesus chamaria por ele, era que Jesus daria atenção a ele. Talvez dentro do coração de Zaqueu, ele jamais poderia imaginar que Jesus pudesse percebê-lo naquela árvore. Talvez em nenhum momento a intenção de Zaqueu fosse subir naquela árvore para chamar a atenção de Jesus de alguma maneira. Eu acredito que não, queridos. Eu acredito que ele subiu naquela árvore para que ele pudesse ver quem era Jesus. Mas eu acho que não havia a intenção dentro dele de chamar a atenção. Muito pelo contrário. Eu penso que ao subir naquela árvore, ele queria apenas saber quem era o Mestre, saber quem era Jesus, olhar, ver a sua aparência, a sua fisionomia, saber como ele era fisicamente. Mas eu penso com muita certeza de que ele jamais poderia imaginar que Jesus iria olhar para ele, que Jesus daria atenção para ele, e que muito menos que Jesus falaria com ele e mandaria que ele descesse daquela figueira, dizendo para ele: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou repousar em tua casa. Desce daí, porque hoje a minha conversa é com você. Desce daí, Zaqueu, porque hoje o meu alvo, o meu propósito é restabelecer a tua vida. O meu propósito é fazer com que você entenda que o reino de Deus, ele é muito maior
do que toda riqueza, do que todo bem que essa terra pode te trazer. Zaqueu, desce daí, porque hoje chegou o dia de mudar a sua história. E eu fico imaginando, queridos, aquele homem, quando ouve isso, aquele homem, ele é impactado por Jesus ter olhado para ele. Ele é impactado porque, além de olhar, Jesus se dirige a ele. Jesus dirige uma palavra para ele, e não é uma palavra de repreensão, não é uma palavra de condenação, muito pelo contrário. Jesus está dando uma ordem a ele, dizendo: Zaqueu, desce da onde você está e venha até mim, porque hoje eu repousarei em tua casa. Eu quero dizer para vocês, Zaqueu, que hoje eu, o Senhor, adentrarei as tuas portas. Eu quero descansar, eu quero repousar na sua casa. E a Bíblia vai relatar, irmãos, que ao ouvir isso, aquelas pessoas que estavam ali ao redor, elas começam a murmurar entre elas, elas começam a reclamar entre elas, elas começam a julgar entre elas, e elas começam a falar: como pode? O Senhor vai entrar na casa desse pecador? O Senhor, ele vai entrar na casa desse traidor? O Senhor, ele vai entrar na casa desse homem que tem explorado o nosso povo, que tem cobrado impostos do nosso povo e que tem enriquecido às custas do nosso povo? O Senhor vai realmente adentrar na casa desse homem e repousar na sua casa? É isso que aquelas pessoas começam a falar, é isso que aquelas pessoas começam a dialogar entre elas. E quantas vezes nós temos a mesma atitude? Quantas vezes nós temos o mesmo posicionamento? Quantas vezes nós tomamos a mesma atitude dessas pessoas e falamos: Deus vai perdoar? Deus vai receber essa pessoa? Essa pessoa é digna de receber esse perdão? Queridos, deixa eu falar algo para você muito importante. Quem morreu na cruz foi o Senhor, foi Jesus, não foi eu, não foi você. Nós não somos Deus. Deus, ele veio para restaurar. Jesus, ele vai dizer: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, porque são os doentes que precisam de cura, são os doentes que precisam ser restaurados, e não os sãos. Foi para esses que eu vim, para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que muitas vezes nós olhamos e dizemos: ele não merece perdão, ele não merece misericórdia. Quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós nos lembramos da onde Cristo nos resgatou, da onde Cristo nos tirou, você consegue trazer isso à tua memória? Você consegue relembrar aonde você estava? Você consegue lembrar quem você era? Você consegue lembrar o que você fazia? Quem você era? Traga isso à tua memória, querido, nesse momento. Lembre quem você era. E Deus foi lá e te resgatou. Deus foi lá e me resgatou. Deus foi lá e me tirou da lama do pecado. Deus me deu uma nova vida, um novo propósito, um novo coração. Porque não tem como servir a Jesus se eu não tiver um coração transformado, um coração mudado. É preciso que o coração de carne ele seja arrancado, o coração de pedra ele seja arrancado, e é-me dado um novo coração segundo o Senhor. Então, o que eu quero falar para você nessa noite é isso: Jesus, ele veio para todos, ele não veio só para mim. Ele não veio só para aquele que é bonzinho, pois aquele que é bonzinho também ele é pecador, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ele precisa confessar os seus pecados diante de Cristo e dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador e hoje eu me arrependo. E hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu entrego o meu coração para que o Senhor venha fazer morada na minha vida, para que o Senhor venha me transformar, para que o Senhor molde a minha vida de acordo com o teu propósito, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, Senhor. Eu me rendo, eu me lanço hoje aos teus pés,
para que eu seja transformado, para que eu seja mudado. A gente precisa parar com esse negócio de tacar a pedra, queridos. Porque Jesus não veio para tacar pedra, muito pelo contrário, ele veio para nos livrar das pedradas. Ele veio para nos livrar das acusações. Ele veio estender a mão para mim e para você, para trazer restauração para a nossa vida, para trazer cura, para trazer mudança, para trazer esperança, para trazer uma nova vida, mas uma vida nele, plena, abundante e eterna. Uma vida eterna com ele nos céus. É para isso que ele veio. E foi para isso que ele veio. E foi para isso que ele olhou para Zaqueu e ele disse: Zaqueu, desce daí. Zaqueu, parecia que dentro dele ele tinha algo dizendo: Zaqueu, procure Cristo, veja quem ele é, se esforce, faça a tua parte. Não deixe que nenhum empecilho te impeça de encontrar com Jesus. Não deixe que nenhuma dificuldade hoje te impeça de ver o Mestre. E aquela figueira não foi empecilho para ele. Talvez tenha alguma coisa aí onde você está te impedindo de buscar a Jesus, te impedindo de conhecer quem é Jesus. Querido, deixa eu te falar algo nessa noite. Não deixe que nenhum empecilho, não deixe para amanhã, não deixe para depois da manhã, mas se você tem agora a oportunidade de estar aonde você está, de se lançar ao chão e falar: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha vida. Ele vai te escutar, ele vai ouvir o teu clamor, ele vai ouvir a tua súplica e ele vai vir em teu auxílio. Zaqueu não tinha falado nada para Cristo, irmão. Zaqueu apenas sobe naquela figueira e fica contemplando o Mestre, já que ele não consegue chegar perto, mas ele quer estar ali naquele lugar, porque estando no alto, ele consegue visualizar, ele consegue contemplar quem é o Mestre. E o Mestre olha para ele, o Mestre enxerga ele, porque o Mestre enxerga todo aquele que está necessitado da sua presença. O Mestre consegue enxergar todo aquele que está com o coração decidido a abandonar o velho homem e se tornar uma nova criatura. Zaqueu queria se tornar uma nova criatura. E a Bíblia diz que esse homem, ao ouvir a voz de Jesus, ao ouvir a ordem de Jesus para descer, porque ele vai repousar em sua casa, Zaqueu não pensa duas vezes, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele desce e ele vai ao encontro de Jesus, e quando ele encontra com Jesus, a Bíblia nos diz que há uma alegria, porque ele recebe Jesus com toda a alegria do mundo, porque ele entende que naquele momento a sua vida vai ser restaurada. Ele entende que naquele momento ele tinha dado um grande passo para conhecer o Mestre. Ele tinha dado um grande passo em direção a uma novidade de vida. Ele tinha dado um grande passo para viver uma vida nova. E aí ele chega e quando ele se depara com Jesus, quando ele está frente a frente com Jesus, há uma alegria dentro dele transbordante. Há uma alegria dentro dele irradiante. Porque a Bíblia diz que quando ele encontra com Jesus, ele recebe Jesus com alegria, com júbilo, com gozo. Ele está feliz porque Jesus diz que vai entrar na sua casa. Quanto tempo será que alguém do seu próprio povo ele não recebia dentro da sua casa? Talvez a sua casa só estivesse repleta de romanos ou de publicanos, que eram todos eles mal vistos pela sociedade. A sociedade condenava, a sociedade da época condenava todos os publicanos, porque os tinham como traidores, como homens injustos, como homens corruptos, homens maus, que estavam se vendendo para os romanos para extorquir o seu próprio povo. Então aqueles homens eram mal vistos dentro dessa sociedade. E talvez dentro da casa de Zaqueu só adentrassem aquelas portas publicanos, ninguém mais. Talvez mesmo até alguns parentes não tinham um relacionamento com Zaqueu. Provavelmente era algo muito real, que até mesmo a sua parentela tivesse repulsa por ele.
E aí esse homem, ele se achega diante do mestre. O mestre está dizendo que vai entrar na casa dele. Imagine a alegria desse homem. Depois de tanto tempo, alguém que é do seu povo, porque Jesus nasceu judeu, nasceu em Israel, ele vai entrar na casa desse homem. Mesmo que todos ali estejam acusando, mesmo que todos ali estejam murmurando, mesmo que todos ali estejam reclamando, Jesus veio trazer uma nova história para Zaqueu. E aí, quando ele se depara com Jesus, Zaqueu tem uma atitude que ninguém espera. Zaqueu tem uma atitude que traz espanto e deixa todos maravilhados. Porque o encontro com Jesus, ele traz mudanças. O encontro com Jesus, quando ele é verdadeiro da nossa parte, a mudança é automática, é instantânea. A Bíblia vai dizer que ele diz para Jesus: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E digo mais, Senhor, se eu tenho enganado alguém durante todo esse tempo, eu quero dizer que hoje eu vou restituir a cada uma dessas pessoas que eu defraudei 4 vezes mais. Sabe o que é isso, queridos? Isso se chama arrependimento. Metanoia. Você sabe o que é metanoia? Metanoia é mudança na mente, mudança na essência, mudança profunda. Ele tem uma mudança, ele tem uma metanoia, ele consegue entender que ele precisa mudar e ele é transformado porque Jesus está ali o recebendo. Jesus o recebe de braços abertos, dizendo: Zaqueu, vem, porque eu quero que você faça parte do reino. Eu tenho um reino preparado para você, que é o reino dos céus, que é muito mais valioso do que ouro, prata e do que qualquer coisa corruptível nesse mundo. E Zaqueu, ao se encontrar com o mestre, ele é transformado pela graça abundante que vem de Jesus para a nossa vida. E ele fala: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou fazer com que tudo que eu causei de mal para esse povo, para o meu povo, eu possa restituí-los. Porque eu quero, Senhor, restaurar o meu relacionamento com Deus. Eu quero restaurar o meu relacionamento com a minha nação, com o meu povo. E eu quero receber o reino dos céus. E Jesus, após a atitude desse homem, vai dizer: e disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Através da fé daquele homem, através da atitude daquele homem, a fé chegou. Aquele homem reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu que ele precisava se arrepender. Ele reconheceu que ele precisava de Jesus. E ele recebeu Jesus não só na sua casa, mas ele recebe Jesus na sua vida. E Jesus termina essa narrativa declarando a seguinte coisa: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio, queridos, para buscar os perdidos. Jesus veio para buscar os enfermos. Jesus veio para buscar aqueles que muitas vezes nós apontamos o dedo e dizemos: Jesus não é para você. Jesus, ele é para todo aquele que se arrepende e busca uma nova vida. Feche teus olhos. Vamos orar nessa hora. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me encontrou.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor encontrou várias e várias pessoas dentro da minha família. Obrigado, Senhor, porque um dia nós também estávamos, ó Deus, sujos pela lama do pecado. Mas o Senhor nos tomou pela mão, nos levantou, nos lavou e nos purificou com o teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tomou para si. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para resgatar o perdido e o Senhor continua agindo, buscando o perdido, trazendo salvação ao perdido. Obrigado, Senhor. Senhor, que a nossa vida, que a nossa luta, que o nosso propósito, que o nosso objetivo seja continuar a buscar o perdido. Que o nosso propósito, Senhor, que o Senhor estabeleceu, continue sendo para cada um de nós, ó Deus, buscar e salvar aqueles que estão lá no mundo, aqueles que estão nessa hora jazindo em trevas, aqueles que nessa hora estão, ó Deus, sujos, como nós um dia estávamos, pela lama do pecado. Mas alguém, ó Deus, foi enviado para nós, para falar do teu amor, para falar da tua graça, para falar da tua salvação, para falar que tu és um Deus que cura, tu és um Deus que restaura, tu és um Deus que sara feridas, tu és um Deus que tira os carrapichos, tu és um Deus que nos abraça, tu és um Deus que nos ama, sem restrições. O nosso pecado, ele não impede que o Senhor nos ame. Porque a tua palavra diz, Senhor, nada nesse mundo, nem principados, nem potestades, nem a vida, nem a morte, nem o porvir, nem enfermidades, nenhuma outra criatura nesse universo, ela pode nos separar do teu amor, Senhor, que está em Cristo Jesus, o teu Filho amado. O que nós precisamos é nos arrepender e nos achegar a Ti e confessar o nosso pecado diante do Senhor para sermos restaurados e recebidos nos Teus braços de amor. Por isso, nessa noite, ó Deus, a nossa oração é uma oração de gratidão, porque um dia o Senhor nos encontrou e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Recebe a nossa adoração nessa noite, recebe a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigado. E que através da nossa vida, o Senhor continue resgatando e salvando o pecador para a glória do Teu nome. É a nossa oração que nós fazemos a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa, mais uma vez, a minha oração é que Deus te abençoe. Deus, a cada dia, possa se revelar a você. Que a cada dia o Senhor tome a tua vida e use a tua vida como um instrumento precioso dele para esse tempo, para esse momento, para essa nação, para o lugar onde você está, para que vidas se rendam aos pés de Jesus. Eu quero orar nesse momento, encerrando o nosso culto, pedindo a você que estenda a sua mão. Nós estaremos orando mais uma vez ao Senhor. Obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite. Crendo, ó Deus, que corações serão alcançados, corações serão transformados através da ministração da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é poderosa. É a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Então que a Tua palavra, Senhor, ela encontre corações sedentos nessa noite para ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Deus. E que a graça superabundante, redentora e salvadora do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, que as consolações, a comunhão, a unção e o poder do Seu Santo Espírito venham e repouse sobre cada um de nós, sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje
e para todo e todo sempre. E todo aquele que crê, diga amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado e nós nos vemos no domingo à noite, se Deus assim nos permitir. Um abraço, paz do Senhor.